muita gente respondeu aqui, ah, eu sou um aluno básico, ah, eu sou enrolation. Gente, presta atenção. Se você consegue se virar, às vezes até no improviso, você não é o aluno mais básico de inglês. Se de repente você foi lá, que acontece muito, tá? Você ensaiou na sua cabeça Vamos imaginar que você vai fazer um pedido lá no McDonald's da vida, no McDonald's, né, lá fora, e você ensaiou na sua cabeça, ah, can I have a cheeseburger, please? Can I have a cheeseburger? E você vai o caminho inteiro, né, repetindo a frase na cabeça. Eu vou lá perguntar pra pessoa, can I have a cheeseburger, please? Can I have a cheeseburger, please? Quando você chega na hora da interação e você fala o can I have a cheeseburger, please? E a pessoa desenrola umas outras perguntas, você fica meio tipo, epa, peraí. Eu só tava esperando você falar yes, ok, pra mim, não você vir com esse monte de perguntas. Que foi o que aconteceu comigo na minha primeira vez que eu fui numa lanchonete em Nova York. Eu já contei essa história algumas vezes, mas não vou contar aqui pra vocês, porque foi exatamente isso que aconteceu. Cheguei lá na lanchonete e fui na minha cabeça, na minha cabeça repetindo, né? Eu já tinha meu mastery, mas eu fui, né, tipo, ensaiando mentalmente aquilo que eu tinha que falar. Cheguei na lanchonete e falei, can I have a cheeseburger, please? Tipo, a cheeseburger, velho, eu não tenho que perguntar. Mas ela perguntou assim pra mim, this man? E eu não tava esperando aquilo, né? E aí eu, tipo, yes, please. Se ela tivesse me oferecendo qualquer coisa, galera, se ela tivesse me oferecendo, quer que eu ponha uma sola de sapato, eu ia falar yes, please. Essa que era a verdade. Depois ela perguntou, please, e eu falei yes, please, né? Porque, tipo, quanto mais comida, melhor, então vai pondo os bagulho aí. Só que, na verdade, eu não estava preparada para essa interação. Então, o aluno que é intermediário, o que ele vai fazer? Ele vai saber se virar. Ele vai, tipo, olhar, ele vai meio que observar, ele vai... E talvez ele não esteja preparado, mas ele vai rolar um oh, yes, please, or no, thanks. Talvez tenha uma coisa ou outra que ele não entenda, mas ele consegue se virar um pouco mais na questão do improviso. O aluno básico, se você jogar ele no improviso, ele não dá conta, ele entra em pânico e ele trava ali e aí ele não fala mais nada. O aluno intermediário, ele já consegue ser um pouco mais flexível na hora de improvisar, ele já consegue fazer mais coisas. Ele consegue participar de uma reunião no trabalho dele, escutando um pouco mais, entendendo um pouco mais, ele tem esse entendimento, ele tem um pouco mais de filtros auditivos que vão ajudar ele, né? Então ele já tá ali e ele consegue, como é que pode? Como é que eu posso dizer? Ele consegue desenrolar algumas coisas na própria reunião, ele consegue falar algumas coisas ali naquela reunião e contribuir da forma dele. É totalmente perfeito, é corretíssimo, é sem esquecer uma preposição, é sem errar? Não, gente, não é sem errar. Ele simplesmente vai lá e ele vai conseguir cumprir o papel dele, que é se comunicar. Antes da perfeição, antes da correção, eu consigo passar a minha informação para frente. Isso é que um aluno intermediário é capaz de fazer. Então, se você é um aluno intermediário e é capaz de fazer isso, caraca, que legal, você consegue fazer isso. Então, na minha cabeça, você é um aluno intermediário, tá? Isso nas minhas percepções. E um aluno avançado? Gente, um aluno avançado meu é um aluno que já começou a falar desde o comecinho, ele não tem problemas de pronúncia, ele não tem problema de escutar, ele vai lá e ele se vira. Então, eu era uma aluna Advanced Mastery C2, que cheguei lá na hora do vamos ver e peidei na tanga, vamos dizer assim, tá bom, gente? Desculpa, mas é o falar coloquial aqui, e eu acho que com vocês eu tô em família e eu posso falar o que eu quiser. Mas foi isso que aconteceu, peidei na tanga. Cheguei lá, morri de medo, não conseguia fazer as interações, a minha autoconfiança tava lá no pé, menos um, né? Então, o que adianta eu ter essa certificação? O que adianta eu ter todo esse conhecimento se na hora do vamos ver eu não consigo usar, né? Vocês dão risada, gente, mas é verdade, é isso que aconteceu, tá? Então, eu acho que uma das coisas importantes, um aluno meu, tá? Um aluno meu, que é um aluno avançado, ele é um aluno que já domina grandes partes daquilo que ele precisa fazer. Isso significa que ele não erra nunca? Não. Isso significa que ele fala perfeitamente? Não, ele não fala nem português perfeitamente. Isso significa que ele entende tudo de todos os mundos se tiver um alemão falando com sotaque alemão e ele nunca escutou na vida, ou um chinês falando e ele nunca escutou o sotaque chinês na vida e ele vai entender? Não, lógico que não. Se chegar uma pessoa para você, que é uma pessoa que você
não interage com aquele tipo de sotaque. Nós, por exemplo, a gente tem muitos portugueses aqui, tá? A Mônica, um beijo pra você, princesa. A Mônica tá aqui. Gente, quantas vezes eu conversei com pessoas que falam português de Portugal, eles falam muito mais consonantalmente do que a gente. A gente fala com muito mais vogais, muito mais sons de vogais. Então, o que que acontece? Muitas vezes eu tinha que, sabe, dar aquela freada, assim, no cérebro e falar assim, pera, deixa eu, né? Porque, tipo, eu não tô entendendo. Uma, por conta de regionalismos, expressões que a gente usa naquele lugar e que talvez nós não usemos aqui, e tá tudo bem com isso. E a gente também tem que se acostumar um pouco. Eu falo que é ter tolerância ao sotaque, aumentar a sua tolerância para o sotaque. Por quê? Porque eu falo português, é o meu idioma mãe, mas nem sempre eu consigo entender as pessoas que falam português de Portugal. Eu preciso, às vezes. Porque se você for analisar, pra gente, pra nós somos brasileiros, os portugueses falam muito mais rápido do que a gente. Na minha percepção e na percepção de muitas pessoas que eu conheço, os portugueses falam mais rápido que a gente. Às vezes eu preciso falar, opa, peraí, Mônica, fala um pouquinho mais devagar comigo, só pra eu pegar teu ritmo aqui. Então, vamos lá. E é o meu idioma mãe.